Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Estrutura de Dados e Algoritmos com Java. Eu sou a Loiane, essa é a aula de número 14 e hoje nós vamos aprender como empilhar elementos em uma pilha. Na última aula, a gente aprendeu que a pilha tem um comportamento especial chamado de LIFO, ou seja, o último elemento a entrar é o primeiro elemento a sair. Quando a gente vai adicionar elementos em uma pilha, a gente sempre vai empilhar, ou seja, adicionar esses elementos ao final da pilha, ou seja, no topo da pilha. Então, o que nós vamos fazer nessa aula é criar um método empilha dentro da classe pilha que vai adicionar um elemento novo na pilha ao final do nosso vetor de elementos. E esse método vai se chamar empilha. Então, aqui no Eclipse, eu vou abrir a nossa classe pilha. Antes disso, para mostrar para vocês, eu mudei de private aqui na estrutura estática os elementos e o tamanho para protected, para a gente poder ter acesso a esses mesmos elementos e o tamanho dentro da nossa classe pilha, tá? Então, só mudei de private para protected. Aqui dentro, eu vou criar o public, pode ser um void empilha, que vai receber o elemento T, então elemento, e aqui nós vamos colocar todo o nosso código. Para a gente poder empilhar um elemento, para a gente poder adicionar um elemento, a gente aprendeu, por exemplo, que lá no nosso método adiciona, o que a gente fez? A gente verificou o tamanho, mas antes disso a gente aumentou a capacidade, então a gente pode aumentar a capacidade. Então a gente pode chamar o this ou super, aumenta a capacidade, não está exposto, então o que nós vamos fazer aqui é passar isso aqui para protected. Agora sim nós temos o aumenta a capacidade. E aí sim, o que nós poderíamos fazer é o this.elementos, já que agora ele está protected, a gente consegue fazer o acesso. Um elementos passando tamanho. Aqui ele vai ser o índice tamanho, recebendo o elemento, e aqui a gente poderia fazer o tamanho mais. Seria essa uma das opções. Ou então não precisaria desse cara e poderia fazer o mais aqui mesmo. Se você quiser economizar uma linha de código, tanto faz. A gente poderia fazer esse código. Porém, tá vendo que aqui, olha, aumenta a capacidade, elementos, tamanho mais, que é exatamente esse método aqui, que é o método adiciona. Esse aqui, nós estamos fazendo exatamente isso daqui. Então, ao invés de a gente codificar tudo novamente, o que nós podemos fazer é super.adiciona, aqui ele já adiciona no final. Então, nós estamos fazendo reuso de código para um código que já tem e já existe aqui. Se algum dia a gente precisar da manutenção nesse método e por algum acaso a maneira em que adicionar elementos ao final do nosso array de elementos mudar, a gente só precisa mudar aqui e automaticamente a classe pilha e também a nossa classe lista2, que a gente criou também na aula passada só para a gente mostrar o refactoring. Tá vendo? Então, já que esses métodos estão referenciando métodos da nossa superclasse, a gente só muda na superclasse e automaticamente as subclasses herdam qualquer mudança nesse comportamento. Vamos então aqui fazer um teste da aula 14. Então, vou botar aqui aula 14, que tem um public static void main. Novamente, nós vamos criar aqui uma classe pilha. Vou criar do tipo integer, tá? Para facilitar. Pilha é igual nova pilha. Aqui faltou importar, então aqui só apertar o Ctrl espaço. Então aqui sim, a nova pilha. Se vocês quiserem passar capacidade, podem passar capacidade. Se vocês não quiserem, não tem problema, já que ele vai criar capacidade de 10. Então aqui eu vou fazer um for, já que é de int. Então, vou fazer aqui um i recebendo 1 e menor igual a 10. Então, i eu vou fazer um pilha.empilha, que vai empilhar o elemento i. Aqui no final, só vou fazer um systemout, que vai chamar o toString da pilha. E também vou fazer um systemout do tamanho da pilha, para a gente ver o que acontece. Executando o nosso exemplo, eu tenho aqui tá com capacidade total e tem o tamanho 10. Aqui, então, se eu colocar, por exemplo, 11,
ele vai ter 11 elementos, já que automaticamente já chama o aumenta a capacidade. E aí, nesse caso, eu posso voltar aqui e deixar esse carinha private novamente. Nos slides, nós temos aí um resumo do que acabamos de falar. Então, nós temos o método com reuso de código, o método sem reuso de código. Nós também temos o nosso exemplo. Quando a gente está utilizando esse método em pilha, a gente tem que tomar um certo cuidado. Uma coisa que eu não mencionei para vocês na aula passada é que alguns usos de pilha. É claro que durante os exercícios a gente vai ver alguns exemplos de como a gente pode utilizar essa estrutura de dados em algoritmos reais. A estrutura de dados chamada pilha, ela é muito utilizada pelas próprias linguagens de programação. Então, linguagens como C#, linguagens como Java, C, C++, JavaScript, todas elas utilizam uma pilha interna. Então, quando você faz chamada de métodos, existe um stack, que é chamado, que seria o inglês para pilha. Existe uma pilha de chamada de métodos, existe uma pilha de variáveis locais. Lá no curso de Java, no módulo 2, a gente também tem uma aula sobre de como funciona a memória do Java, como funciona essa questão de stack do Java, então é só dar uma olhada lá no módulo 2 do curso de Java também. E existe uma exceção muito conhecida, que é chamada Stack Overflow. É o fórum mais conhecido mundialmente para tirar dúvidas de computação, de tecnologia, que é o site stackoverflow.com. E essa exception, que é o Stack Overflow, ela é disparada quando não existe mais capacidade, já estourou a pilha, então é dada esse Stack Overflow. Como curiosidade, na aula 35 do curso de Java, eu falei sobre recursão. E em recursão a gente consegue exatamente ver como que a pilha interna da linguagem de programação funciona. Vocês podem fazer esse mesmo exemplo com JavaScript ou com C, C++ e tentar debugar e ver como é que funciona. Então aqui, só para vocês verem, eu tenho uma classe calculadora, onde eu calculo o fatorial de forma recursiva. Se você ainda não sabe o que é recursividade, assista essa aula, que é a aula 35 do curso de Java básico. E eu tenho aqui também um teste onde eu chamo o fatorial. E aqui eu vou colocar aqui em modo debug, nessa linha aqui, e a gente vai ver como é que funciona. Eu vou executar esse programinha em modo debug, e aí vocês vão ver que vai calcular aqui o fatorial. E olha, essa aqui, tá vendo esse modo debug aqui que vai abrir? Essa aqui é a pilha do Java. Então esse aqui é um stack do Java. Se eu fizer aqui novamente, vocês podem ver que ele está empilhando, tá vendo? É a mesma chamada sempre, sempre, sempre. A gente consegue esse mesmo comportamento se a gente fizer várias chamadas de vários métodos diferentes. Mas aqui, olha, vai empilhando e vai empilhando. Quando chega no ponto de parada desse método recursivo, porque afinal todo método recursivo precisa de um ponto de parada, senão ele entra em loop infinito, ele vai começar a desempilhar. Então, as linguagens de programação, elas têm uma pilha interna e que, é claro, essa pilha interna tem uma capacidade limitada. Quando estoura essa capacidade interna é que tem a exception Stack Overflow. Fica então de curiosidade para vocês o nome de um dos sites mais conhecidos no mundo entre desenvolvedores, que é o stackoverflow.com, e também o Stack Overflow, que é uma exception que tem a ver com a estrutura de dados pilha. Na próxima aula, a gente vai aprender como verificar se a pilha está vazia. Lembrando que todo o material de apoio está disponível para download gratuitamente lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!